Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom, o vídeo aula de hoje a gente vai falar sobre a pior obsessão que existe, né? O pior assédio espiritual que existe. Um vídeo bem difícil de fazer, tá? Uh, Tentei gravar esse vídeo semana passada, eu não consegui. Quando a gente sempre fala de assédio, obsessão, parece que o negócio não rola. Hoje é terça, né? Então eu fiquei quietinho na minha, sem muito alarde, assim. Anotei algumas coisas, né, pra falar, mas no momento que eu tava anotando a gente percebe, assim, um assédio e percebendo que algumas coisas não estavam dando certo, tá? Então a gente vai falar, assim, nessa videoaula aqui, né, compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Duda Ribeiro, eu sou o dirigente da Casa de Amparo Guerreiros da Luz, né? Sempre digo, grandes coisas ser dirigente, porque é uma coisa que eu acredito que qualquer um pode ser, basta querer, né? Então a gente vai falar do pior assédio espiritual que existe, na minha visão. Eu penso assim, posso estar errado, hoje eu penso assim, mas amanhã eu posso mudar. Durante muitos anos, né, trabalhando em centro espírita, como trabalhador, como dirigente, tratando a obsessão, os assédios, né, espirituais a pessoas, vi muita coisa, tá? E acredito que ainda vou ver muita coisa. Eu percebi que o pior assédio espiritual que existe, a pior obsessão que existe, é chamada auto-obsessão, tá? E essa auto-obsessão, ela precisa ser estudada, a gente precisa entendê-la, a gente precisa compreendê-la, tá? Esse auto-assédio que acontece com cada um de nós, tá? A auto-obsessão, para vocês terem ideia, por que eu julgo como o pior assédio que existe? Nenhum centro espírita tira, tá? O Papa não tira, nenhum pai de santo tira, nenhum pastor evangélico tira, tá? Mas porque é uma coisa que é da pessoa, é dentro da pessoa. E a gente não tem como acessar o interior de uma pessoa. E eu tenho aquela velha máxima, né? Para quem trabalha em trabalhos espirituais, que é uma frase assim que me acompanha. Nós só podemos ajudar quem realmente quer ser ajudado. Então esse vídeo vem com o propósito de esclarecer pessoas que talvez sofram de auto-obsessão e também não saibam, não se dão conta. E se esse vídeo conseguir ajudar uma pessoa só, para mim já está valendo. Então esse é o propósito desse vídeo aqui. Então, gente, vamos lá. Vamos falar sobre auto-obsessão, né? E espero que seja um vídeo bem legal. Eu vou estar lendo, eu fiz alguns tópicos assim para ficar bem focado na aula, né? Então, assim, ó, para começar a entender a auto-obsessão, a gente precisa entender o seguinte: somos nós mesmos que fazemos mal pra gente, tá? Não precisa nem de obsessor. O obsessor de repente ele tá ali e diz, cara, não preciso fazer nada. Aquela pessoa ali se destrói sozinha, eu só tô aqui, só tô aqui na cocó esperando ele parar para poder atuar. Então, assim, a pessoa que sofre de auto-obsessão é aquela pessoa que está sempre se colocando para baixo, está sempre vítima, está sempre achando problemas. Tanto é que eu fiz tópicos sobre isso para que a gente possa juntos ler, estudar e o questionamento. Será que eu sou assim? Será que eu sofro de auto-obsessão? Será que eu faço mal para mim mesmo? Será que eu reconheço alguém na minha família, no meu trabalho? Será que eu posso ajudar essa pessoa? O propósito é esse. Então, assim, ó, primeiro de tudo na auto-obsessão, a gente precisa identificar o inimigo, tá? E quem que é o inimigo? Você mesmo. Quantas pessoas que eu conheço, e eu também era assim, a pessoa não faz mal para ninguém, apenas para uma pessoa. E essa uma pessoa é ela própria. Então a gente precisa identificar isso, começar nesse trabalho de autoconhecimento, sempre vou falar isso, o maior poder de um trabalhador da luz, de um médium, de um aspirante, né, a caminhar esse caminho muito difícil chamado espiritualidade, é o autoconhecimento. E o maior exercício que existe, né, de autoconhecimento é a autoobservação. Então quando você identifica o inimigo, que é você mesmo, você vai começar a travar uma batalha. Eu me lembro muito do Bhagavad Gita, né,
que é a batalha entre a família Pandava contra a família Kurava, né? E o discípulo Arjuna, né? O tempo todo ele conversa com Krishna, né? O Bhagavad Gita, né? Trazendo um resumo aqui para vocês, nada mais é do que uma batalha interna que existe dentro de cada um de nós, né? E aí o que acontece? Que é uma das coisas bem legais que eu quero pegar do Bhagavad Gita para trazer para essa videoaula chamada A Pior de Todas as Obsessões, que somos nós mesmos que produzimos a auto-obsessão. Existe dentro de nós um inimigo, tá? Ou seja, você pode chamar como você quiser, a auto-obsessão ou a resistência, tá? A resistência é tudo aquilo que vai fazer para que você não evolua, que vai fazer tudo aquilo para que você não não inicie o seu caminho espiritual. E a resistência, ou como você queira chamar, a minha auto-obsessão ou o meu inimigo, que sou eu mesmo, ela vai usar de tudo aquilo que ela puder, de todas as artimanhas que ela puder, da preguiça, dos pretextos, da procrastinação, deixar para o amanhã, criar problemas, e tudo isso a gente vai falar aqui. Por exemplo, assim, para quem leu o épico Bhagavad Gita, chegou um momento que Arjuna, ele está cansado de lutar. Ele olha para o chão e diz assim: meus amigos estão todos mortos, eu não aguento mais essa batalha. Lembrando que essa batalha é uma batalha interna de cada um de nós, que acontece dentro de cada um de nós, do bem contra o mal. E ele está desistindo de lutar. E aí naquele momento, no Bhagavad Gita, fala que Krishna rompe o campo de batalha, ele aparece no campo de batalha e fala assim: pega teu arco e luta, porque quando o bem não se apresenta, o mal toma conta. Ou seja, cara, a gente precisa entender o seguinte, que nós estamos aqui por algum motivo encarnados nesse mundo, que a gente veio aqui para fazer alguma coisa, e é exatamente isso que a gente vai falar. A gente precisa entender que temos algo para fazer aqui. E é como se fosse uma missão, tá? E eu sempre digo que a missão ela tem duas partes. Primeiro, é para com a gente, para que a gente possa evoluir e para que a gente possa nos tornarmos pessoas melhores. E a gente precisa entender o seguinte: como o corpo precisa ser alimentado, ser cuidado, a nossa alma também precisa ser alimentada. Vivemos um mundo que a doença do século é a depressão. E eu falo uma coisa para vocês, eu como terapeuta, sempre quando vem alguém em depressão aqui no consultório, todo depressivo ele tem algo em comum. Todos falam assim: a minha vida não tem sentido. E aí que tá, qual é o sentido que tu vai dar pra tua vida? Entende? Eu vou dizer uma coisa assim, ó, eu acredito que todos nós encarnados aqui, nós temos duas vidas. Duas vidas? Nós temos duas vidas. Aquela vida normal, normótica, que todo mundo tem, trabalho, casa, trabalho, busca filho na escola, tira a jaqueta, bota a jaqueta, tira a jaqueta, Karate Kid. E nós temos uma segunda vida, que é aquela que a gente deixa de viver. Dos nossos sonhos, da nossa espiritualidade, da nossa evolução. Sempre deixamos de vivê-la por preguiça, por procrastinação, por pretextos. Você que está me assistindo, qual é a vida que você gostaria de viver de verdade? Essa que todo mundo vive, trabalha, mas todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha, ok. Mas e aí? Qual é a mensagem que você veio trazer para o mundo? Vamos falar um pouco de história aqui, que eu acho que é bem legal, né? Existe a batalha entre os gregos e os... Deixa eu me lembrar agora. Entre os gregos... Cara, deu um branco agora, bem no vídeo, mas tudo bem. Houve uma batalha de maratona, tá? Batalha de maratona.
aonde os gregos lutaram com um exército muito maior que eles. E aí o que acontece, assim? Eles falaram, né, para a cidade deles que se eles perdessem a luta, que eles botassem fogo em toda a cidade, principalmente nos templos dele, para que eles não fossem usurpados pelo exército inimigo, que não me vem o nome agora, o nome do exército inimigo. E aí o que acontece? Eles falam, ó, em 3 dias, se nós não vencermos, coloquem fogo na cidade e todas as nossas coisas para que seja, né, que não sejam usurpadas pelo exército inimigo. E nisso eles vencem. Eles conseguem vencer. E aí, no exército havia o Filipites, né, que era um grande guerreiro, mas também um grande corredor. E ele tem a missão de chegar até a Grécia e avisar que eles venceram. Então tu imagina assim, o cara tava cansado, um monte de cansado, e teve que correr 42 quilômetros. Foi daí que surgiu, né, a maratona, né, entende? Da batalha de maratona, né? E aí o que acontece? Ao chegar lá, exausto, morto, ele só fala assim, vencemos, e cai morto. E uma coisa que eu penso muito, né, como é legal quando a gente tem poder de síntese, de resumo, de não ficar enrolando muito. Pensa, não, eu queria falar pra você, cai morto. Não, eu queria dizer que nós lutamos muito e vencemos, ponto. E cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, talvez não, com certeza, esse foi o recado mais importante da vida de Filipes. Então o que acontece? Todos os trabalhadores, todos os estudantes de espiritualidade, eles têm algo a dizer ao mundo, eles têm uma mensagem para o mundo, mas devido à auto-obsessão, a achar sempre motivos para não fazer, a sempre achar pretextos, excelentes trabalhadores nunca acabam surgindo e nem aparecendo. Eu anotei aqui, você veio fazer algo nesse mundo. Se você não fizer, o mundo sentirá falta. O que será que você veio fazer? E a gente precisa entender uma coisa, assim, ó. Quando a gente vai trilhar o caminho espiritual, a obsessão espiritual, a auto-obsessão, quando você estiver nesse patamar e for para esse aqui, porque quando a gente quer evoluir espiritualmente daqui para cá é muito difícil. Vai ser muito complicado. Agora, desse patamar para baixo, cara, todo santo ajuda. É impressionante. Daqui para baixo, não precisa nem fazer força. Mas daqui para cima, tu assistir um vídeo aula, tu se deslocar até um centro, tu tirar 2 horas da semana para trabalhar, dando passe, fazendo uma palestra, aplicando reiki, cara, vai ser muito, muito difícil. Mais ou menos é aquele exemplo da esteira que a gente tem em casa, né? Tu tem uma esteira ali para caminhar, para correr, mas é uma dificuldade subir em cima daquela esteira. Outra coisa que eu tenho como exemplo, assim, né? Quando a gente quer evoluir, a gente quer trabalhar em casa, a gente quer... É a mesma coisa que tu pegar um computador e botar em cima de uma mesa. Cara, vai ser uma dificuldade tu chegar naquele computador. Tu vai pro banheiro, tu vai pra sala, tu vai pra TV, tu vai pro pátio, mas chegar naquele computador pra trabalhar vai ser bem complicado. E aí o aspirante de espiritualidade, que quer iniciar esse trabalho, que ele quer chegar ao centro, ele pode ir pra tudo quanto é lugar, mas menos pro centro espírita ele vai chegar. Lembrando, não precisa ser só o centro espírita, pode ser no terreiro de Umbanda, pode ser na igreja, pode ser no templo budista, mas sempre haverá dificuldades, sempre haverá pretextos, sempre haverá desculpas. A auto-obsessão trabalha com isso. Não, hoje não é um bom dia. Ah, hoje está muito frio, hoje está chovendo. Não, hoje eu estou cansado. Sempre haverá desculpas. Eu estava lendo aqui um tópico que eu escrevi, né? A gente sempre acha um culpado, né? Para a nossa evolução espiritual. Para a nossa vida também, né? Se a gente pegar e comparar a nossa vida com a espiritualidade, né? Ah, eu não cresci no trabalho por causa do meu chefe, eu não consegui ser alguém melhor por causa do meu pai, da minha mãe.
Então a gente sempre acha um culpado, mas na verdade não existe culpa, existe medo, tá? Uma das coisas que a auto-obsessão trabalha muito forte é o medo. E a gente precisa entender isso. Quando você tem medo de alguma coisa, entenda isso, tá? Quando você tem medo de algo, de fazer alguma coisa, é porque talvez ali esteja o seu maior potencial. E a auto-obsessão começa a te travar, porque quando a gente começa a ter medo, parece que a gente trava e não consegue dar um passo à frente. Então não é que você não consegue fazer, não é porque você fica achando culpado, é porque você tem medo, entende? A auto-obsessão ela toma várias faces que a gente nem imagina, né? Botei aqui, achei bem engraçado, mas acho que é bem legal, né? Por exemplo, as desculpas que eu já ouvi na vida de grandes médiums, de grandes estudantes por não quererem trabalhar. Cara, eu como dirigente, eu vejo um potencial muito grande, vamos trabalhar. Não. Então, assim, a auto-obsessão, ela cria várias faces, várias desculpas, vários pretextos. Por exemplo, eu já vi assim, eu não vou trabalhar no centro, porque eu li no meu horóscopo que o meu ascendente não tá bom esse ano. Então, assim, ano que vem eu vou. Tu acredita nisso? Eu li no meu horóscopo que não é esse ano eu não vou trabalhar. O ano que vem eu vou. Outra coisa que eu já vi também. Duda, eu tô com uma intuição muito forte, que não é o meu momento. Eu acho, cara, eu acho o máximo, assim. Só que o meu dever como dirigente é fazer o convite. Se você quer vir ou não, aí é outros 500. Eu sempre cito o exemplo de um amigo meu, eu sempre falo pra ele, né? O cara é fera, o cara é muito inteligente, tem um conhecimento enorme. Ele sempre me falou assim, cara, eu vou começar a trabalhar sim, mas quando eu tiver com a minha vida tranquila, financeiramente bem, casa própria, carro, já aposentado e com tanto de dinheiro no banco. E essa foi a desculpa dele. Esse meu amigo morreu, cara. Que horror falar isso. Ele desencarnou. Foi protelando, empurrando com a barriga e acabou desencarnando. Cara, tem alguma coisa pra fazer, faz agora. Amanhã a gente não sabe o que pode acontecer. Uma coisa que eu notei, um tópico muito legal, é assim, ó. Tudo aquilo que você quer fazer espiritualmente, trabalhar num centro, fazer uma palestra, trabalhar na cura, trabalhar como passista, trabalhar num sopão, tudo aquilo que o assédio espiritual não te deixa fazer, é aquilo que você faz de melhor. Tenha como bússola isso aí. Tudo aquilo que você tenta fazer e há grandes dificuldades, grandes problemas, muita coisa dá errado, aquilo é um sinal que você faz muito bem aquilo. Então, assim, ó, persista. Eu escrevi uma frase do Dalai Lama aqui, que eu sou fã, que ela fala assim, ó, ele fala assim, aprendemos muito com os nossos inimigos. É verdade. Quando a gente tem um inimigo, né, que o certo é não termos inimigos, mas, né, vamos usar também, além de Dalai Lama, Jesus Cristo, né, tá ali, tá aqui ele, ó, sou fã dele, né. Jesus fala assim, amai vossos inimigos. Então, cara, amar os nossos inimigos é entender. Tu nunca vai amar uma pessoa se tu não entender, não compreender. Entender esses nossos defeitos, entendeu? E aprender com eles. Isso é muito legal, certo? A auto-obsessão, ela tem como arma principal o medo. Os obsessores, tá? Saindo um pouquinho da auto-obsessão. Os obsessores usam o medo contra nós. Quando a gente está com medo, a gente meio que trava. E a nossa aura, que eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, só você assistir, ela é como se fosse um escudo, uma proteção. Mas quando a gente está com medo, nós mesmos produzimos buracos na nossa aura por onde entra muita energia. A gente precisa entender o seguinte, assim, ó, que começar o caminho espiritual, ele é difícil. Mas mais difícil que iniciar o caminho espiritual é se manter.
Eu já conheci vários médios, eles começam a estudar, trabalham 1, 2, 3, 4, 5 anos e daqui a pouco eles param e voltam novamente para a primeira vida, que eu falo, né? Nós temos 2 vidas, que é aquela vida normal, vida de todo ser humano. E volto a dizer, cada um de nós tem algo para fazer aqui. E se a gente não fizer, o mundo vai sentir falta. Sobre o medo, tá? Legal eu ter anotado, assim, porque é um pouco difícil a concentração. A gente precisa entender uma coisa sobre o medo, tá? O medo, ele é um instinto que todo ser humano tem. É um sentimento que todo ser humano tem. Todo ser humano tem o sentimento de raiva, de ódio e de medo. E a gente precisa entender o seguinte, não tem como superar o medo, tá? Mas tem como a gente controlar o medo. Todos os grandes guerreiros em grandes batalhas, vocês acham que eles não tinham medo? Caramba, meu, eles tinham medo pra caramba, mas eles conseguiam controlar o medo para poder lutar, sabendo que eles tinham que defender a família dele, os filhos dele, a esposa deles que estavam na cidade. Então o que acontece? Quando você tem um objetivo maior, que é, cara, eu quero muito nessa vida evoluir espiritualmente, quero me tornar uma pessoa melhor, mas eu tenho medo, cara, a gente tem que trazer a filosofia do guerreiro, que é lutar, entende? Eu sei que tem coisas que eu não vou vencer, mas eu preciso tentar. Eu sei que eu não vou superar o medo, mas eu preciso controlar o meu medo. Eu não posso ficar completamente parado, estagnado na minha reencarnação por causa do medo. Uma das coisas assim que eu vi muito, né, sobre a auto-obsessão, sobre o assédio espirituais, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa, Duda, eu não vou mais trabalhar em centro espírita, porque eu saí do centro, minha vida tá muito melhor. Cara, é só tu parar, só tu te acomodar, o assédio vai parar em todos os sentidos, que é o que eles querem, que a gente não evolua, que a gente fique empacado, parado, que não haja evolução. Uma coisa que a gente precisa entender, para crescer, sempre haverá resistência. A lei da gravidade. Para cima existe uma resistência, para baixo não há resistência nenhuma. Pode cair tranquilamente, pode descer tranquilamente. É isso que a gente precisa entender. A obsessão, a auto-obsessão, ela recruta aliados. Isso aqui é muito legal. Você se dedica a fazer aquilo que você deseja, e as pessoas à sua volta ficam estranhas. É impressionante, você começa a trabalhar num centro, você começa a estudar, você percebe que a esposa muda, que o marido muda, que os filhos mudam, que o pai muda. A obsessão tá pegando ali, cara. Entende? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Quando você está muito bem centrado, bem convicto do que você quer, se essa obsessão ela não te acessa, vai pegar na tua volta, vai pegar nessas pessoas. E uma coisa que a gente precisa entender, assim, qual é a melhor coisa, porque todo o estudante de espiritualidade, todo médium, todo trabalhador, ele tem um coração bom e ele quer ajudar as pessoas, mas lembrando que caridade começa em casa. E a coisa que eu mais escuto é assim, cara, eu quero muito poder ajudar a minha família, só que só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Só que eu sempre dou um conselho para as pessoas que eu gostaria muito de transmitir aqui na videoaula, que é assim, tu quer ajudar a tua família, tu quer ajudar os teus semelhantes, evolua. A melhor coisa que tu pode fazer pela tua família é evoluir, é servir de exemplo, servir de modelo. Quando você começa a se transformar numa pessoa melhor, a evoluir, eles começam a te olhar e ver que dá para fazer também. Então, só que você tem que dar o exemplo. E assim, a palavra converte, mas o exemplo, ele arrasta. Eu sempre vou falar isso. Entenda uma coisa, assim, a auto-obsessão, ela tá pegada muito ao que os outros dizem, ao que os outros falam, ao que os outros pensam. Cara, se exploda o que os outros pensam. Se você ficar preso à opinião dos outros, você é um prisioneiro deles. E as pessoas, a maioria,
vão querer que você não consiga vencer na sua vida e principalmente na sua jornada espiritual. Porque se você não conseguir, eles vão dizer, olha ali, ó, tô falando, eu não consegui, eu falei que é difícil, eu também não consigo, tá ali a prova de que não é fácil conseguir, então vamos ficar todo mundo acomodadinho aqui. Então, quando você estiver evoluindo, vai ter uma grande torcida para que você não dê certo. Acredite em mim, isso vai acontecer muito, em todos os sentidos da vida. Profissional, financeiro e espiritual. Quanto mais você evoluir, haverá sim uma torcida de pessoas criticando, apontando o dedo, falando que fazem melhor. Sempre, gente, tem um parâmetro assim, ó. Falar é fácil, fazer outros 500. Não. Quantas vezes eu vi lá em casa de amparo? Aqui nesse centro, aqui nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Não. Então faça você. Não, eu não posso. Eu tenho muitos afazeres no meu trabalho, não posso. Eu tô te dando uma dica. Cara, cansei de ouvir tudo. Eu tenho uma ideia pra ti. Tu faz lá o sopão, tu entrega a cesta básica, a doação de roupa, né? Por que tu não pega o centro que abre no sábado de manhã e serve almoços para o pessoal? Falei, cara, que ideia legal, só que assim, ó, faz tu. Faz tu. A ideia não é tua? Não, eu não posso. Cara, é muito fácil falar. Difícil fazer. Criticar é a coisa melhor que existe, só que a gente tem que ser inteligente nesse ponto. Sempre haverá pessoas criticando, querendo o teu mal, querendo que você não consiga, porque você vai ser o árbitro, ó, eu não consegui, pô, se ele não conseguiu, também não consegui. Então, é mais ou menos, entenda isso, é muito importante. E a auto-obsessão também vai te pegar nesse ponto que é bem incrível. Poxa, aquela pessoa não conseguiu, eu também não vou conseguir. Não entre nisso. Aquela pessoa, você é você. Queria dizer a minha mãe, você não é todo mundo. Você é você. Cara, se me falassem há uns 20 anos atrás, tu será dirigente de uma casa espírita, uma casa espiritualista, cara, tá louco, né? Então as pessoas não vão querer que você evolua. Você conhece a história do caranguejo no balde? Vou te contar a história do caranguejo no balde, tá? E dos alunos também, tá? Que eu conto lá na sala de aula da casa de amparo. Quando o caranguejo tá no balde ali, lascado, que o pescador pegou ele, e ele pula para a borda do balde, se agarra ali, a maioria dos caranguejos ali querem matar ele, porque, pô, nós estamos tudo acomodado aqui, tu mostrou que dá para fazer, agora eu vou ter que fazer um esforço para fugir também. Dos alunos é assim, o professor dá prova, todo mundo tira 0, só um aluno tira 10. Aí a maioria dos alunos quer bater no outro aluno, quer surrar ele. Porque se ele tirasse 0, eles poderiam provar que todo mundo, que o problema é o professor, não são eles. Então a gente precisa entender esse boicote, tá? Que existe dentro de cada um de nós. A auto-obsessão, ela trabalha muito com a procrastinação, tá? Amanhã eu vou. Amanhã, não, ano que vem eu vou. Não, quando eu me formar eu vou. Cara, uma grande dica, tá? Que até do meu amigo que eu citei ali. Certeza é a morte. A gente não sabe o dia de amanhã. A auto-obsessão, ela trabalha com prazer, tá? Ela trabalha com prazer. A auto-obsessão, geralmente, quando você vai fazer alguma coisa de espiritualidade, tem um futebol, aquilo ali te dá prazer. Eu vou sair para jantar, aquilo te dá prazer. Eu vou comprar algo em uma loja, aquilo te dá prazer. Então, assim, ó, prazer são coisas fúteis, né? Que duram minutos, né? Não duram mais que minutos. Enquanto que tu entrar no lado espiritual, se desenvolver, estudar. Porque assim, ó, conhecimento é caminho sem volta. Quando você aprende algo, você nunca mais vai esquecer. Eu sempre falo isso. Se entrasse um bandido aqui, roubaria o quadro de Jesus, as minhas espadas, o símbolo OM, mas ele nunca roubaria o meu conhecimento. A auto-obsessão trabalha muito com pessoas que estão sempre com problemas. Pessoas estão sempre arrumando problemas, elas estão sempre criando problemas. Os problemas é uma forma de dizer assim, cara, eu não posso trabalhar espiritualmente, eu não posso me desenvolver espiritualmente porque eu tenho esse problema.
E a maioria dessas pessoas não querem resolver esses problemas, porque se tu resolver esse problema delas, elas não vão ter com o que se queixar. Não, peraí, eu não tenho mais problema, meu Deus, o que eu vou usar para não ir no centro? Então, você precisa se questionar, cara, eu crio problemas para me desenvolver espiritualmente, eu faço isso comigo. E uma outra coisa que é a auto-obsessão, ela cria doenças, fazendo com que a pessoa fique doente. A pessoa cria doença. E começa a tomar medicação. Ah, mas é errado tomar... Não estou dizendo que é errado tomar medicação, só que a gente tem que entender o seguinte. Vocação. Vocatio significa voz interior. Há uma voz interior que nos diz, ó, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Mas quando a gente toma um monte de remédio, por exemplo, estamos falando de depressão, né? Eu sinto que eu não estou bem, algum aperto no peito, alguma coisa está errada, eu preciso fazer algo. Cara, tua alma dizendo assim, meu cabeção, tá com 46 anos, a vida tá passando, tu vai embora, tu não evoluiu. E aí a pessoa começa a tomar medicação, se entorpece e ela fica bem. Entorpeceu a alma. Então, essa auto-obsessão, ela precisa ser tratada assim, ó. Você precisa se tornar o seu melhor amigo. Comece a fazer as coisas que você precisa fazer. Evolua um pouquinho por dia. Cara, os centros espíritas nunca precisaram de tantos trabalhadores, de tantos estudantes, um passe. O que é um passe? O passe nada mais é do que um banho, uma chuveirada. Duvido a pessoa que tome um banho de água quente, se limpe, sabonete, shampoo que não se sinta bem. E o passe é uma chuveirada espiritual, só que precisa de trabalhadores. Então, assim, cara, e a nossa felicidade, eu acredito que passa pela caridade, que é um dos próximos vídeos que eu vou fazer, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Consegui fazer o vídeo, foi bem difícil, ainda mais falando de auto-obsessão e obsessão, mas conseguimos, tá? Fiquem com Deus aí e um forte abraço.